Uma das qualidades mais admiradas é a inteligência, virando até quase que uma característica intrínseca de coisas boas, até porque, quando lembramos de pessoas inteligentes, lembramos normalmente de pessoas como Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Alan Turing, ateu homossexual pai da ciência da computação, mas assim como tem o estereótipo bom, tem o mal, o gênio maligno, ganancioso e megalomaníaco como Dr. Destino, Lex Luthor, Megamente e outros. Mas não achem que é só na ficção que isso acontece. Ted Kaczynski. Ted Kaczynski é provavelmente um dos exemplos mais conhecidos de alguém extremamente inteligente que acabou usando esse talento para o mal. Desde jovem ele já demonstrava uma inteligência fora do comum. Ainda adolescente conseguiu entrar na famosa melhor faculdade do mundo, Harvard, e anos depois se tornou professor de matemática na University of California, também uma das melhores do mundo. Apesar da carreira acadêmica promissora, Kaczynski abandonou tudo e decidiu viver isolado em uma cabana no meio da natureza. Entre 1978 e 1995, ele realizou uma série de ataques com bombas enviadas pelo correio, direcionadas principalmente a universidades e empresas ligadas à tecnologia. Por causa disso, ficou conhecido como o Unabomber. Durante anos, o FBI investigou o caso sem conseguir identificar o responsável. Ele acabou sendo capturado apenas depois que seu próprio irmão reconheceu o estilo de escrita de um manifesto publicado nos jornais. Kaczynski foi condenado à prisão perpétua. Morreu em uma prisão federal aos 81 anos após ficar 27 anos preso. Bernard Madoff. Bernard Madoff foi o responsável por um dos maiores escândalos financeiros da história moderna. Ele fundou e comandou a empresa Bernard L. Madoff Investment Securities, que durante décadas atraiu investidores ricos, bancos e instituições financeiras, prometendo retornos constantes e aparentemente seguros. No entanto, por trás da fachada de sucesso existia um gigante esquema Ponzi, ou seja, o esquema de pirâmide. Em vez de gerar lucros reais através de investimentos, o dinheiro de novos investidores era usado para pagar rendimentos dos investidores antigos, criando a ilusão de que o negócio funcionava perfeitamente. Durante muitos anos, o esquema permaneceu escondido e bilhões de dólares passaram pelas contas da empresa. O sistema começou a ruir em 2008, durante a crise financeira global, quando muitos clientes tentaram retirar grandes quantias ao mesmo tempo, sem dinheiro suficiente para pagar todos. A fraude foi descoberta. Madoff foi preso em 2009 e condenado a 150 anos de prisão. O esquema durou 48 anos, quase meio século, e movimentou mais de 65 bilhões. Assim como Kaczynski, ele morreu na prisão com uma idade bem próxima, 82 anos, em uma data também próxima, 2021. E adivinhem, na mesma prisão. Pois é, se no Brasil temos Tremembé, a prisão dos famosos, nos Estados Unidos nós temos a prisão de Butner, na Carolina do Norte, a prisão dos gênios. Fritz Haber. Fritz Haber nasceu em 1868 em Breswallia, a quarta maior cidade da Polônia. Ele foi um dos cientistas mais respeitados da história. Ganhou o Prêmio Nobel de Química por desenvolver um método para produzir amônia em escala industrial, base dos fertilizantes modernos que ajudaram a aumentar a produção de alimentos no mundo, e que até hoje, graças a ele, estima-se que bilhões de pessoas tenham saído da fome desde 1909, a data da sua descoberta. Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, ele liderou pesquisas de armas químicas e organizou o primeiro grande ataque com gás tóxico do campo de batalha da Segunda Batalha de Ypres, batalha da Alemanha contra a Bélgica. Seu legado é paradoxal, ajudou a alimentar bilhões de pessoas e também inaugurou a guerra química moderna, matando milhões. Peter Madsen. Agora vamos falar do caso do vídeo, que mostra que a inteligência não significa caráter. Peter Madsen era um inventor dinamarquês conhecido por seus projetos tecnológicos incomuns. Diferente da maioria dos cientistas tradicionais, ele não era ligado a universidades ou grandes instituições. Mesmo assim, ficou famoso no meio da engenharia experimental por construir máquinas complexas praticamente por conta própria. Durante anos, ele trabalhou em projetos de foguetes dentro da organização Copenhagen Suborbitals, um grupo independente que buscava desenvolver tecnologia espacial barata com o objetivo de enviar pessoas ao espaço sem depender de grandes agências governamentais como a NASA. Mas o projeto que realmente chamou a atenção da mídia foi o submarino particular, o UC-3 Nautilus. O submarino, lançado em 2008, tinha cerca de 18 metros de comprimento e era considerado o maior submarino privado já construído por uma única pessoa. O projeto foi feito com a ajuda de voluntários e curiosos apaixonados pela engenharia. E durante anos, o Nautilus virou uma espécie de atração tecnológica de Copenhagen. Madsen gostava de mostrar o submarino para jornalistas e estudantes interessados em tecnologia.
Ele dava entrevistas com frequência e era tratado pela imprensa como um inventor excêntrico e visionário. Foi assim que ele conheceu a jornalista sueca Kim Wall. Kim Wall era uma repórter conhecida por fazer matérias investigativas e reportagens sobre ciência, cultura e tecnologia. Ela já havia publicado textos em veículos internacionais importantes e estava trabalhando em uma reportagem sobre inventores independentes e projetos científicos fora das grandes instituições. Em 2017, ela entrou em contato com Peter Madsen para entrevistá-lo e ele aceitou. Na noite de 10 de agosto de 2017, Kim embarcou no submarino UC-3 Nautilus, no porto de Copenhagen, para realizar a entrevista. Enquanto o submarino navegava, seria a última vez que alguém veria viva. Horas depois, o namorado da jornalista percebeu que ela não havia voltado para casa, como ela deveria retornar naquela mesma noite. Ele decidiu avisar as autoridades. Uma operação de busca começou rapidamente. Pouco tempo depois, o próprio Peter Madsen foi encontrado no mar após o submarino afundar. Ele foi resgatado e levado para o interrogatório. Segundo sua primeira versão, Kim Wall havia desembarcado normalmente no porto antes do acidente com o submarino, mas havia um problema, ninguém viu ela sair. Conforme as investigações avançaram, as histórias de Madsen começaram a mudar. Primeiro, ele disse que havia deixado a jornalista em segurança. Depois, afirmou que ela teria morrido acidentalmente dentro do submarino após ser atingida por uma escotilha. Mais tarde, apresentou outra versão ainda mais estranha, dizendo que a morte teria sido causada por gases tóxicos dentro da embarcação. Enquanto isso, mergulhadores e equipes de busca continuavam vasculhando o mar. Há alguns dias veio a confirmação mais perturbadora do caso. Partes do corpo de Kim começaram a aparecer no Mar Báltico. A investigação concluiu que o corpo havia sido mutilado e descartado em diferentes pontos da água, com pesos metálicos para tentar fazer o corpo afundar. Nesse momento, não restavam mais dúvidas de que havia ocorrido um assassinato. Madsen foi oficialmente preso e acusado pelo crime. Durante o julgamento, os promotores apresentaram diversas evidências forenses que indicavam que a morte da jornalista não havia sido acidental. As constantes mudanças na versão apresentada por Madsen também enfraqueceram completamente sua defesa. Outro detalhe que chamou a atenção foi que investigadores encontraram no computador dele vídeos extremamente violentos, o que aumentou ainda mais a suspeita sobre a natureza do crime. O julgamento aconteceu em 2018 e se tornou um dos processos criminais mais acompanhados da Europa inteira naquele ano. Ao final, o tribunal considerou Peter Madsen culpado pelo assassinato de Kim. Ele foi condenado à prisão perpétua, a pena máxima prevista pela justiça dinamarquesa. Mas a história ainda teria mais um episódio bizarro. Em 2020, já preso, Madsen tentou fugir da prisão de segurança máxima onde estava detido. Durante a tentativa de fuga, ele chegou a ameaçar funcionários dizendo que carregava uma bomba. A fuga durou pouco. A polícia cercou a área e ele foi capturado novamente poucas horas depois. O caso chocou a Europa de novo, não apenas pela brutalidade do crime, mas pelo contraste entre a imagem pública do criminoso e o que ele realmente fez. Durante anos, Madsen foi visto como um inventor brilhante, alguém capaz de construir submarinos e participar de projetos espaciais independentes. Mas no final, acabou lembrado por um dos crimes mais perturbadores e covardes da história da Escandinávia. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com aquele amigo que você acha muito inteligente. E não se esqueçam, pessoas inteligentes não são confiáveis. Mais um motivo para você se inscrever no canal do Pichula.